o Amazon, um monte de aplicativo também, sofrendo pra caramba com instabilidade. Não sei se tem a ver ou não com data centers, daqui a pouco nós vamos conversar com o Luiz Felipe a respeito, porque a bola da vez é data center, né? Tudo agora é data center. A gente às vezes se esquece, acha que uma simples pesquisa no celular é uma simples pesquisa, que não tem nada por trás. Imagine para manter a tecnologia que a gente tem hoje, o tamanho de estrutura. E é uma estrutura assim surpreendente para muita gente. E essa estrutura, às vezes, ela acaba falhando, Ana. Exatamente. E aí acontece o que aconteceu hoje, que vários aplicativos saem do ar, porque o fornecedor dos dados, por exemplo, para que esses sistemas possam rodar, acaba caindo, que foi o sistema da Amazon. Eu estou muito preocupada com a Alexa. Eu uso muito minha Alexa. Daqui a pouco o Luiz Felipe... Daqui a pouco... Celular? Não, em casa, né? É que eu tô aqui agora. No celular é a Siri, né? Siri, não, dá pra usar aqui também, mas aqui não dá tempo, tô no ar, né, e tal, não tem condição. Nossa, eu achei a minha Siri burra demais. Eu tava em viagem, eu pedi as músicas e nada, não foi possível. Aí tava eu e o Joelzinho no carro e falou, mas não é possível, ele falando. Eu falei, tá burra demais essa Siri aí. Eu falei isso pra ela falou, você está me desrespeitando. Elas falam isso. Eu falei, uai, então pronto, não tá me servindo ali. Mas também tem que tratar com a educação. Você acha que a inteligência artificial tem sentimentos? É aí que mora o problema, filha. Começa a entrar nesse negócio nessa aí. seara, né? Vamos falar de outra coisa, já o Luiz Felipe Nunes vem aqui com a gente. Antes a gente vai falar sobre uma notícia que saiu agora há pouco. A Petrobras recebeu a licença do IBAMA para a perfuração de um poço exploratório em águas profundas na margem equatorial no Amapá. A expectativa é que o trabalho comece imediatamente. A sonda já está no local, inclusive. E esse tempo de duração aí previsto é de 5 meses para a exploração. O que acontece nesse primeiro momento? Acontece uma perfuração para que a Petrobras possa confirmar se de fato existe ou não petróleo para exploração ali no local. Esse assunto tem sido fonte de debate, combustível para debate dentro do próprio governo, né? Fora também existe uma pressão do setor de ambientalistas contra essa medida, dentro do governo, o setor de meio ambiente também, mas há uma divergência em relação a isso quando a gente fala da área energética, né, que tem muito interesse de chegar a essa reserva de petróleo, confirmar se de fato ela existe ou não. Tanto que agora há pouco o governo federal, por meio do IBAMA, emitiu um comunicado explicando como essa decisão foi tomada, essa perfuração marítima no Poço Morfo, na bacia do Foz do Amazonas. O que o IBAMA diz é que foram feitas várias audiências públicas, 65 reuniões técnicas setoriais em 20 municípios dos estados do Pará e do Amapá, várias vistorias, e todo esse trabalho de avaliação pré-operacional envolveu mais de 400 pessoas, colaboradores da Petrobras e equipe técnica do IBAMA. Então foram apresentadas garantias de que não haverá danos ao meio ambiente, o que permitiu que houvesse a finalização dessa discussão e o avanço nessa perfuração, nessa atividade. O que o IBAMA fala, inclusive, é que durante a atividade de perfuração será realizado um novo exercício simulado de resposta à emergência. No caso de haver algum acidente, como que a Petrobras vai responder ali para que não haja prejuízo à fauna dessa região. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, comemorou essa autorização do IBAMA e ele fala em um avanço decisivo na exploração da margem equatorial, considerada uma das novas fronteiras mais promissoras do setor de petróleo e de gás do mundo, com potencial de 10 bilhões de barris recuperáveis. Neste fim de semana, a gente ouviu aqui na Band, no Canal Livre, o governador do Amapá, o Clécio Luiz Vieira, e ele destacou que a perfuração é essencial para confirmar a expectativa de que a região concentra grande quantidade de petróleo e de altíssima qualidade. Vamos ouvir aqui um trecho do Canal Livre desse fim de semana. É possível, e eu acredito que tenha muito petróleo aí, é um petróleo de altíssima qualidade, porque ele é produzido, segundo os especialistas, a partir de matéria orgânica de bilhões de anos do Rio Amazonas, e não de restos de grandes animais em decomposição. Então, é um petróleo muito especial, e para isso precisa fazer a pesquisa. O navio sonda está lá, o navio sonda NS-42, ele está lá há mais de 100 dias, custando para a Petrobras, consequentemente para nós, R$ 4 milhões
por dia só o navio sonda. A Petrobras também se pronunciou, diz que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo IBAMA para obter a licença e iniciar esses testes na margem equatorial. Tem que seguir na torcida para que seja um material de qualidade, assim como previsto mesmo. Se traduz em benefícios diretos para o Brasil, não tem nem como a gente pensar de forma contrária a isso. Como tem muito dinheiro envolvido, obviamente, quando tiver autorização para extração, ela tem que vir aliada à preocupação ambiental, fazer de tudo possível, impossível, necessário para você evitar qualquer mal. Agora é impensável imaginar você tendo ali um recurso valioso debaixo do chão e não podendo acessá-lo. Isso é surreal, principalmente quando falamos de um país como o Brasil, que tem as contas crescentes, as despesas crescentes, um país que não vai enxugar a máquina pública como a gente vem discutindo. Aumento de impostos, chega uma hora que bate, né? O governo vem aumentando imposto para tudo quanto é lado, só tem esse tipo de ideia. E chega um momento que não tem mais o que fazer, não tem mais como criar imposto ou reajustar. Aí é torcer para que a gente tenha condição mesmo de sermos abençoados mais uma vez e ter o petróleo lá de baixo, de qualidade mesmo, extraído a ponto de trazer um conforto financeiro para as finanças do Brasil. É isso aí. Bom, vamos lá falar então sobre essa situação da Amazon, esse bug ou famoso deu pau no sistema da Amazon, que está atrapalhando a vida de muita gente que usa diversos aplicativos que dependem desse sistema, apagão na nuvem da Amazon. Como é que está essa situação, Luiz Felipe Nunes? Começou hoje de manhã bem cedinho essa falha, né? Boa tarde para você. Oi, Luiz, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde para todos os nossos ouvintes que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Um problema que começou perto das 2 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, e que a Amazon, em determinado momento da manhã, perto das 10 horas, afirmou que já estava perto de ser solucionado. Mas, posteriormente, os próprios técnicos da empresa descobriram que esta falha era maior, ou que ainda não havia sido corrigida a tempo. Por isso, neste momento, a Amazon acaba de emitir uma nova atualização. Ela está fazendo isso a cada 30 minutos e nesta nova atualização afirma que a severidade deste problema prejudica os sistemas da Amazon, que é algo que faz com que sites e aplicativos do mundo inteiro sejam prejudicados. Esse problema aconteceu em uma base da Amazon, uma base de dados nos Estados Unidos, por isso o problema é maior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil, este problema conseguiu ser resolvido parcialmente na manhã. Fizemos alguns testes agora há pouco e grande parte dos sites que estava fora do ar no começo da manhã agora já consegue ser acessado aqui no Brasil. Mas explicando tudo isso de nuvem para os nossos ouvintes, porque a nuvem é basicamente um sistema para armazenar dados. A Amazon tem este sistema e vende este produto para diversas outras empresas. São milhões de empresas ao redor do mundo, por exemplo, para fazer medicamentos, para fazer uma vacina. Muitas empresas utilizam os sistemas da Amazon, empresas de moda, de saúde, e-commerce. E para explicar melhor as nuvens e como funciona esse tipo de sistema, nós conversamos mais cedo com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, e ele comenta sobre como funciona uma nuvem para armazenar os dados. Vamos traçar aqui um exemplo de uma pessoa, tá? Imagina que a pessoa tem muitos arquivos que não cabem mais no smartphone dela. Por exemplo, as fotos, os vídeos, todos os backups que a pessoa tem. Imagina que essa mesma pessoa ela resolve fazer o seguinte: ela compra um computador na casa dela com um HD gigantesco e aí ela passa a acessar esses arquivos no computador de casa toda vez que ela precisa. Então, quer dizer, não cabe no smartphone dela. O que ela faz? Ela acessa esse computador que está em casa e aí ela baixa as fotos quando ela quer mostrar para alguém. Quando ela faz isso, ela acabou de construir a sua própria nuvem de armazenamento. Esse é um exemplo pessoal, mas o que a Amazon faz é escalar este sistema para vendê-lo para muitas outras empresas. Milhares de outras companhias ao redor do mundo de tecnologia fazem este serviço também. O da Amazon é um dos maiores do mundo, por isso a gente está vendo esse tamanho de problema acontecendo ao redor do mundo. Inclusive, o Arthur Igreja, esse especialista em tecnologia, também explica como funciona especificamente este servidor da Amazon. A Amazon ela tem alguns picos de acesso ao longo do ano. Então, imagina só, que ela tem que ter uma robustez de servidores colossal
para época como Natal, época de feriados, etc, etc. E aí ela criou uma estrutura que na maior parte do ano fica ociosa. Então ela começou a fazer o quê? Alugar, como se fosse um aluguel de um terreno para outras empresas que não tinham a necessidade de montar os seus servidores, montar as suas nuvens. E fora que para as empresas que contratam isso é muito bom porque ela só paga por aquilo que utiliza. Então ao invés de ela fazer algo que não é da sua atividade fim, que é ter esse armazenamento, que é ter essa nuvem, essas empresas começaram a disponibilizar e acabou se tornando um negócio gigantesco. Olha só. Então tem muita coisa que a Amazon usa que não é nem dela propriamente dito, né? É alugado, também. Ela paga para usar de outras empresas. E tem um sistema de tecnologia da Amazon que é muito grande em diversas outras esferas que não o e-commerce. O mais conhecido da Amazon é o e-commerce, mas, por exemplo, nos esportes, a Amazon é uma empresa que já participa, faz transmissões, inclusive, esportivas, e tem uma base de dados de estatística, por exemplo, que muitos consideram como a melhor dos Estados Unidos. Nossa. Então, é uma operação muito grande, por isso existe esse espaço para alugar para outras empresas. Um problema que aconteceu hoje nesta base de dados dos Estados Unidos, um problema anterior também já aconteceu em 2020, mesmo que a Amazon considere que essa falha é incomum, mas afeta o mundo inteiro e a Amazon ainda tenta solucionar essa dificuldade nos Estados Unidos, Ana Paula e Joel. O lance é que a empresa ela faz muito mais coisa do que a gente imagina. A gente vê e imagina que é só venda pelo site, o e-commerce e tal. Eu, por exemplo, descobri essas outras atividades da Amazon agora com esse problema. Ela é uma gigante, a gente já sabia. Agora com esses serviços, era desconhecido de minha parte. Luiz Felipe Nunes, muito obrigado. Um abraço, viu? Valeu. Um abraço, hein?